O pano de prato estava encharcado de lágrimas quando Maria Clara o apertou contra o peito. Não eram suas lágrimas. Eram da menina de 10 anos que acabara de fugir correndo da cozinha, deixando para trás o prato de salmão intocado e o silêncio pesado que sempre pairava sobre a mansão dos Andrade. Isabela não comeu de novo, murmurou Maria Clara para si mesma, guardando o pano no bolso do uniforme cinza que usava há 3 anos. Suas mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto recolhia o prato de porcelana fina, cuidando para não fazer barulho. Na casa de Gustavo Andrade, até os ruídos pareciam ter preço. A cozinha da mansão era maior que toda a casa de Maria Clara, no bairro São Benedito. Mármore Carrara, eletrodomésticos importados, uma ilha central onde cabiam 6 pessoas sentadas. Tudo impecável, tudo frio. Ela passou a mão pela bancada, lembrando-se da sua própria cozinha. 2 metros quadrados, fogão de 2 bocas, uma mesa de fórmica onde o filho Miguel fazia lição enquanto ela preparava o jantar com os ingredientes que conseguia comprar no fim do mês. Maria Clara! A voz ecoou pelo corredor principal. Gustavo Andrade não gritava. Homens como ele não precisavam gritar. Sua voz carregava o peso de quem nunca teve um não como resposta. Ela enxugou as mãos no avental e caminhou pelos corredores de piso aquecido, passando por quadros que custavam mais do que ela ganhava em 10 anos. Seus tênis gastos faziam um leve ruído contra o mármore, um lembrete constante da diferença entre mundos. Gustavo estava no escritório, de costas para a porta, olhando pela janela que dava vista para o jardim onde um jardineiro aparava roseiras. Aos 45 anos, ele tinha a postura rígida de quem carregava o peso de um império empresarial nas costas. Os cabelos grisalhos nas têmporas lhe davam um ar distinto, mas os olhos eram duros como pedras. A Isabela não comeu de novo, disse ele sem se virar. Sim, senhor. Isso já dura 2 meses. O chefe François está dizendo que é falta de disciplina. Gustavo finalmente se virou, e Maria Clara pode ver a linha tensa em sua testa. Talvez ele tenha razão. Maria Clara mordeu o lábio. Havia tanto que ela queria dizer, tanto que via e que ele não enxergava. A forma como Isabela brincava sozinha no jardim imenso, conversando com as flores. O jeito que a menina olhava para a foto da mãe no criado mudo, sussurrando "Boa noite, mamãe", todas as noites. Tristeza que carregava nos ombros pequenos, como um casaco pesado demais. Com licença, senhor, mas... Maria Clara hesitou. Na família onde crescera, no bairro onde morava, as palavras fluíam naturais. Aqui, cada sílaba parecia ser pesada numa balança invisível. Mas o quê? A menina, ela está triste, senhor. Não é falta de disciplina, é que ela sente falta da mãe. Gustavo completou a frase com a voz endurecida. Luciana morreu há 2 anos, Maria Clara. Não posso ressuscitá-la para fazer minha filha comer. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio ancestral no corredor. Maria Clara baixou os olhos, mas não conseguiu calar o coração. Posso tentar fazer alguma coisa simples para ela? Talvez uma sopa, um macarrão. Temos um chefe que formou em Paris. Acha que seu tempero caseiro vai resolver o que ele não conseguiu? A ironia na voz dele doeu mais que um tapa. Maria Clara sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo. Pensou em Miguel, de 8 anos, esperando por ela em casa. Pensou na mãe, Dona Rosa, de 70 anos, que dependia dos remédios caros que o salário deste emprego conseguia comprar. Não sei, senhor. Só sei que comida feita com carinho tem gosto diferente. Gustavo a observou por alguns segundos. Havia algo naqueles olhos castanhos que ele não sabia decifrar. Uma determinação suave, uma força que não se curvava mesmo diante da humilhação. Era perturbador. Está bem. Mas quando essa tentativa falhar, não quero mais opiniões sobre como criar minha filha. Entendido? Sim, senhor. Maria Clara saiu do escritório com o coração batendo forte. Não era vitória,
mas era uma chance. E para uma mulher que criava um filho sozinha, depois de ser abandonada pelo marido, que sustentava a mãe idosa com um salário de faxineira, uma chance às vezes era tudo o que bastava para mudar uma história. Ela subiu as escadas em direção ao quarto de Isabela, parando diante da porta entreaberta. A menina estava sentada na cama king size, abraçada a uma boneca de porcelana que parecia mais um objeto de decoração que um brinquedo. Seus cabelos loiros caíam como cortinas dos dois lados do rosto pequeno, escondendo os olhos verdes que eram igualzinhos aos da mãe na foto. Isabela? Maria Clara bateu levemente na porta. A menina ergueu os olhos. Por um instante, algo brilhou ali. Não exatamente esperança, mas algo próximo disso. Que tal se eu fizesse uma sopa especial para você hoje? Isabela não respondeu, mas também não disse não. Para Maria Clara, que entendia a linguagem do silêncio, havia aprendido com o próprio filho nos momentos difíceis. Aquilo já era um começo. Me conta aí, de qual cidade você me acompanha? E se você gosta desse tipo de história, aproveita e se inscreve para não perder as próximas. Isabela tinha as mãos pequenas demais para a colher de prata. Maria Clara observou, fingindo arrumar as cortinas do quarto. Como a menina segurava o talher com dedos frágeis que tremiam ligeiramente. Na mesinha ao lado da cama, a sopa de legumes ainda fumegava no prato de porcelana pintada à mão. "Está muito quente?" perguntou Maria Clara, aproximando-se devagar. Havia aprendido nesses 3 anos cuidando da casa que Isabela era como um passarinho assustado. Qualquer movimento brusco a fazia recuar para dentro da própria concha. A menina balançou a cabeça, mas não levou a colher à boca. Seus olhos verdes vagaram pela sopa como se procurassem algo que não estava lá. "Sabe o que a mamãe costumava colocar na sopa?" Maria Clara sentou na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. Cenoura cortada bem pequeninha, em formato de estrela. Os olhos de Isabela se ergueram pela primeira vez. "A sua mamãe fazia sopa?" "Fazia, e não era uma chefe famosa nem nada, mas tinha um jeitinho especial." Maria Clara sorriu, lembrando-se das tardes na cozinha apertada da infância. Ela dizia que comida feita com amor fica mais gostosa porque a gente tempera com carinho. Isabela olhou para a sopa novamente, depois para Maria Clara. "Minha mamãe não fazia comida. Ela ficava muito cansada por causa da doença." O coração de Maria Clara se apertou. Luciana Andrade morrera de câncer 2 anos antes, depois de uma batalha longa e dolorosa. A menina tinha apenas 8 anos quando perdeu a mãe. "Mas ela te amava muito, não é?" "Amava." Isabela sussurrou, abraçando a boneca de porcelana contra o peito. "Ela dizia que eu era o tesouro mais precioso do mundo, que nem todo o dinheiro do papai conseguiria comprar um amor como o nosso." Lá embaixo, uma porta bateu com força. Vozes altas ecoaram pelo hall principal. Gustavo discutia com alguém. Isabela se encolheu, os ombros pequenos se curvando como se tentasse se tornar invisível. "É tia Verônica de novo", murmurou a menina. "Ela vem aqui toda semana falar que eu estou dando muito trabalho." Maria Clara sentiu o sangue ferver. Verônica era irmã de Luciana, uma mulher de 50 anos que nunca havia tido filhos e tratava Isabela como um fardo inconveniente. Nas poucas vezes que cruzaram no corredor, Maria Clara sentira a frieza cortante daquela mulher. "Você não dá trabalho, meu anjo. Você só está machucada por dentro. E quando a gente está machucado, às vezes não consegue nem comer direito." Isabela levou a colher à boca, experimentou um gole pequeno da sopa. Seu rosto se contraiu, ligeiramente, não de desgosto, mas como se estivesse lutando contra alguma coisa interna. "Tia Verônica diz que eu finjo que não tenho fome para chamar atenção. Que menina mimada faz isso. E o que você acha disso?" "Eu acho que..." Isabela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas.
Eu acho que quando eu como, é como se tudo estivesse normal, como se a mamãe não tivesse morrido. Então eu paro de comer e aí... Ela soluçou baixinho. Aí eu lembro que ela não está aqui mesmo. Maria... Clara sentiu as próprias lágrimas queimarem os olhos. Deu um passo em direção à menina, mas parou ao ouvir as vozes lá embaixo ficarem mais altas. Essa menina precisa de limites. A voz de Verônica cortou o ar como uma lâmina. Gustavo, você está sendo fraco demais. Luciana nunca teria permitido esse tipo de comportamento. Não fale da minha esposa. A resposta de Gustavo ecoou pela casa inteira. Isabela deixou a colher cair no prato com um barulho metálico. Suas mãos pequenas cobriram os ouvidos, o corpo inteiro tremendo. Eles sempre brigam por minha causa, sussurrou. Tia Verônica quer me mandar para um colégio interno. Diz que lá eu vou aprender a me comportar. Maria Clara não conseguiu se conter. Sentou na cama ao lado de Isabela e pela primeira vez tocou o braço da menina com suavidade. Olha para mim, Isabela. Os olhos verdes, encharcados de lágrimas, encontraram os dela. Você não tem culpa de nada. Nada mesmo. Sentir saudade da mamãe é normal. Não querer comer quando se está triste é normal. E sabe por quê? Isabela balançou a cabeça. Porque você é uma menininha de 10 anos que perdeu a pessoa mais importante da vida. Qualquer um no seu lugar estaria assim, até gente grande. Lá embaixo, uma porta bateu novamente. Passos pesados subiram a escada. Gustavo apareceu na porta do quarto, o rosto vermelho de raiva, a gravata torta. Como está a sopa? Perguntou, tentando disfarçar o tom alterado. Isabela olhou para o prato, quase cheio, depois para Maria Clara, depois para o pai. Está gostosa, mentiu. Gustavo forçou um sorriso, mas Maria Clara viu a decepção em seus olhos. Via também algo mais, uma dor profunda, um pai que não sabia como alcançar a própria filha. Que bom! Termine tudo, está bem? Você precisa ficar forte. Quando ele saiu, Isabela sussurrou tão baixo que Maria Clara quase não ouviu. Eu queria que ele entendesse que eu não consigo ficar forte sozinha. Maria Clara apertou-a, mão pequena entre as suas, sentindo toda a fragilidade daquela criança que carregava uma dor grande demais para seus 10 anos. Você não está sozinha, prometeu. Não enquanto eu estiver aqui. O som da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela cozinha como um grito. Maria Clara se abaixou imediatamente para recolher os cacos do prato que escorregara de suas mãos trêmulas. Mas Verônica foi mais rápida. Viu só, Gustavo? A voz da mulher cortou o ar com satisfação cruel. Não pode nem confiar que ela segure a louça direito. Como vai cuidar de uma criança? Gustavo observava a cena do balcão da cozinha, os braços cruzados, uma expressão indecisa no rosto. Maria Clara sentiu o sangue subir às bochechas enquanto juntava os pedaços pontiagudos, cuidando para não se cortar. Foi um acidente, Madame Verônica, murmurou. Posso repor o prato. Com que dinheiro? Verônica riu sem humor. Esse prato custa mais que seu salário de 2 meses. Era mentira. Maria Clara conhecia os preços das coisas naquela casa. Tinha visto as etiquetas quando ajudava a guardar as compras. Mas não podia contradizer a patroa na frente de Gustavo. Não se quisesse manter o emprego. Deixa isso, Verônica. Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Foi só um prato. Só um prato hoje. Amanhã pode ser a Isabela se machucando porque essa mulher estava distraída. Maria Clara se levantou, os cacos na palma da mão. O corte pequeno no polegar sangrava, manchando alguns pedaços de porcelana branca. Eu nunca deixaria nada acontecer com a menina. Ah, não? Verônica se aproximou, os olhos brilhando com uma malícia que Maria Clara conhecia bem. Era o mesmo brilho que via nos olhos dos cobradores quando batiam na porta de casa, ou dos comerciantes que negavam crédito para pessoas como ela. Então, por que ela está cada dia mais magra? Por que não come nada do que você faz?
A pergunta acertou em cheio. Fazia uma semana que Maria Clara tentava diferentes receitas para Isabela, mas a menina mal tocava na comida. Algumas colheradas aqui e ali, nunca o suficiente. Os vestidos estavam ficando folgados, os olhos mais fundos. Ela está passando por um processo difícil, Maria Clara respondeu, a voz firme apesar do coração disparado. Precisa de tempo, compreensão, precisa de disciplina. Verônica bateu a mão na bancada. Minha irmã nunca teria permitido essa frescura. Luciana era firme, estabelecia regras. Verônica, a voz de Gustavo carregou um aviso. Não, Gustavo! Alguém precisa falar a verdade aqui. Verônica se virou para Maria Clara, o dedo em riste. Você está mimando essa menina, enchendo a cabeça dela com pena de si mesma. Uma criança de 10 anos não decide se quer comer ou não. Come porque precisa, ponto final. Maria Clara sentiu uma raiva surda subir pelo peito. Pensou em Miguel, que também perdera o pai. Não pela morte, mas pelo abandono. Lembrou das noites em que o menino chorava, escondido, quando achava que ela não estava vendo. De como ela precisou aprender a respeitar a dor do filho, a dar espaço para o luto sem pressionar. Com todo respeito, madame, disse, tentando manter a voz controlada. A menina não está fazendo birra, ela está sofrendo. Sofrendo? Verônica gargalhou. Vive numa mansão, tem tudo o que quer, estuda na melhor escola particular da cidade. Do que essa menina tem para sofrer? Da falta da mãe. O silêncio que se seguiu foi tenso como um cabo de guerra prestes a se romper. Gustavo desviou o olhar, as mãos fechadas em punhos. Verônica estreitou os olhos. Todo mundo perde alguém na vida. Não é desculpa para parar de viver. Ela tem 10 anos. E daí? Eu tinha 8 quando meu pai morreu, e nem por isso parei de comer. Minha mãe não ficou me passando a mão na cabeça, dizendo que era normal. Me deu 2 palmadas e disse que a vida continua. Maria Clara olhou para Gustavo, procurando algum sinal de que ele via o absurdo da situação. Mas ele permanecia calado, perdido em seus próprios pensamentos. Talvez seja por isso que a senhora não consegue entender uma criança que está em luto. As palavras saíram antes que Maria Clara pudesse pará-las. Verônica empalideceu, depois ruborizou de raiva. Como se atreve? Eu sou a tia da menina. Conheço ela desde que nasceu. Você é uma estranha, uma empregada que está aqui há 3 anos e acha que entende mais da minha sobrinha do que eu. Eu estou com ela todos os dias. Vejo como ela brinca sozinha, como conversa com as flores do jardim porque não tem com quem falar. Vejo como ela olha para a foto da mãe antes de dormir, como sussurra, boa noite, mamãe, toda noite. Chega! Gustavo finalmente explodiu, a voz ecoando pela cozinha. Ambas as mulheres se viraram para ele. Parem com isso! As duas! Ele passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Maria Clara, pode se retirar. Preciso conversar com minha cunhada. Maria Clara hesitou. Na porta da cozinha, podia ouvir passos pequenos no andar de cima. Isabela estava acordada. Provavelmente tinha escutado a discussão. Senhor, se me permite, pode se retirar. Ele repetiu, sem olhá-la. Maria Clara guardou os cacos de porcelana no lixo, lavou as mãos no sangue que escorria do corte e saiu da cozinha com dignidade. Mas no corredor, encostou na parede e respirou fundo, tentando controlar o tremor nas pernas. Lá de cima, um som quase inaudível chegou aos seus ouvidos. Isabela estava chorando. Maria Clara olhou para a escada, depois para a porta da cozinha, onde Gustavo e Verônica continuavam conversando em tons baixos e tensos. A menina estava sozinha, de novo. E dessa vez, Maria Clara não sabia se teria permissão para subir e consolá-la. A carta de demissão estava sobre a mesa de mogno quando Maria Clara entrou no escritório. Ela reconheceu imediatamente o papel timbrado da empresa de Gustavo, a fonte elegante, o selo dourado no canto superior. Suas pernas tremeram, mas conseguiu manter a postura ereta.
Sente-se, disse Gustavo, sem levantar os olhos dos documentos à sua frente. Maria Clara permaneceu de pé. Havia aprendido nesses 3 anos que sentar-se na presença dele era um privilégio que raramente lhe era oferecido genuinamente. Verônica conversou comigo ontem por 2 horas. Ele começou, a voz neutra como se estivesse lendo um relatório empresarial. Ela tem razão em vários pontos. Isabela precisa de estrutura, não de mais comoção. Maria Clara mordeu o lábio. Na noite anterior, depois da discussão na cozinha, ela havia subido para verificar Isabela. Encontrou a menina encolhida no banheiro, vomitando o pouco que havia conseguido comer no jantar. Ficaram ali por 1 hora, no piso frio, Maria Clara segurando os cabelos loiros para trás e sussurrando palavras de conforto. A menina está doente, senhor, precisando de cuidado. A menina está sendo mimada. Gustavo finalmente ergueu os olhos. E você está ultrapassando seus limites. Foi contratada para limpar a casa, não para fazer terapia familiar. As palavras foram como tapas, cada uma atingindo um lugar já machucado. Maria Clara pensou no filho Miguel, que naquela manhã havia perguntado se ela estava perdendo o emprego, porque parecia muito triste ultimamente. Pensou na mãe, Dona Rosa, cuja receita de remédios para diabetes custava metade do salário de Maria Clara. Eu só queria ajudar. Querendo ou não, você está atrapalhando. Gustavo se levantou caminhando até a janela. Isabela está criando uma dependência doentia de você. Ontem à noite ela disse que só come se você estiver por perto. Isso não é saudável. E o senhor acredita que é melhor ela não comer nada? A pergunta saiu mais afiada do que Maria Clara pretendia. Gustavo se virou lentamente, os olhos estreitos. Cuidado com o tom. Perdão, senhor. É que a menina está muito magra. Qualquer pessoa que olhe pode ver. Qualquer pessoa que olhe também pode ver que ela está sendo manipulativa. Ontem à noite, quando tentei dar o jantar para ela, sabe o que aconteceu? Começou a chorar, dizendo que queria a tia Clara. Uma criança de 10 anos não deve ter esse tipo de apego com uma empregada. Maria Clara sentiu o peito se apertar. Isabela a chamava de tia Clara há apenas 2 semanas, desde a noite em que a menina teve pesadelos e Maria Clara ficou ao lado da cama até ela conseguir dormir novamente. Não incentivei esse apego, senhor. Apenas o quê? Fez papel de mãe? Gustavo voltou para trás da mesa, as mãos apoiadas na superfície polida. Minha filha já tem uma mãe. Que morreu, é verdade, mas não precisa de uma substituta. A frieza na voz dele fez Maria Clara recuar um passo. Havia dor ali, escondida sob camadas de controle e orgulho, mas também havia uma determinação que ela reconhecia. Era a mesma expressão que via no rosto dos poderosos quando decidiam esmagar os pequenos. Entendo, senhor. Espero que entenda mesmo. Ele empurrou a carta na direção dela. 2 semanas de aviso prévio, como manda a lei. Mais uma semana extra, porque sempre foi uma boa funcionária. 3 semanas para encontrar outro emprego. Maria Clara pegou a carta com mãos que tentava manter firmes. As letras dançavam diante dos seus olhos, mas ela não podia chorar. Não ali. Não na frente dele. E a menina? Como vai explicar para ela? Vou dizer que você conseguiu um emprego melhor, que é uma oportunidade de crescer na vida. Gustavo voltou a se sentar, pegando uma caneta dourada. É até verdade, não é? Uma mulher inteligente como você deveria procurar algo mais adequado ao seu potencial. A ironia queimou mais que qualquer grito. Maria Clara dobrou a carta e a guardou no bolso do uniforme. Posso me despedir dela? Melhor não. Despedidas dramáticas só vão piorar o processo de adaptação. Senhor, por favor, só 5 minutos. Maria Clara. A voz dele carregou um peso final. Você já causou confusão suficiente. Não transforme isso em algo ainda pior. Ela assentiu, porque não havia mais nada a ser dito. Virou-se para sair, mas a voz de Gustavo a parou na porta. Para seu próprio bem, espero que aprenda a conhecer seu lugar no próximo emprego.
Maria Clara não se virou. Não confiava em sua própria capacidade de manter a compostura se olhasse para ele novamente. Saiu do escritório, atravessou o hall principal, onde os saltos altos já estavam marcando o encontro. Verônica havia chegado cedo naquele dia, provavelmente para supervisionar sua saída. Subiu até o quarto de empregada que ocupava nos dias em que dormia na casa, juntou seus poucos pertences numa sacola de pano. Na janela do quarto, podia ver o jardim onde Isabela costumava brincar. A menina estava lá agora, sentada sob a jabuticabeira, abraçada à boneca de porcelana, olhando para o nada com aqueles olhos verdes imensos e tristes. Maria Clara encostou a testa no vidro frio. Não podia se despedir, mas podia pelo menos olhar uma última vez para aquela criança que havia tocado seu coração de uma forma inesperada. Quando desceu pela última vez a escada de mármore da mansão dos Andrade, Isabela ainda estava no jardim. E Maria Clara teve a estranha sensação de que estava abandonando uma parte de si mesma naquela casa grande e fria. O hospital público tinha o cheiro de desinfetante misturado com desespero. Maria Clara correu pelos corredores esbranquiçados, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Miguel estava na emergência pediátrica. Uma crise de asma severa que a vizinha não conseguiu controlar. Mãe, o menino de 8 anos estava na maca, os lábios azulados, uma máscara de oxigênio cobrindo meio rosto. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, estavam cheios de medo. Estou aqui, meu amor. Maria Clara segurou a mão pequena, tentando disfarçar o próprio desespero. Está tudo bem agora. Mas não estava tudo bem. Fazia 10 dias que ela havia perdido o emprego na mansão dos Andrade. 10 dias tentando encontrar outro trabalho. 10 dias vendo as economias diminuírem como açúcar na chuva. O remédio de Dona Rosa havia acabado na semana anterior, e ela tivera que escolher entre os medicamentos da mãe e a medicação preventiva de Miguel. Escolhera errado. Senhora, preciso falar com a responsável. A médica que se aproximou era jovem, mas tinha olhos cansados, de quem vira muita tragédia. Sou a doutora Fernanda. Maria Clara seguiu a médica até um canto mais reservado do pronto-socorro, sem largar a mão de Miguel. O menino está estável agora, mas foi por pouco. A crise foi severa. Ele não estava usando os medicamentos preventivos? Acabaram há 1 semana, Maria Clara sussurrou, a vergonha queimando o rosto. Eu estava procurando emprego, as contas. A médica assentiu, sem julgamento nos olhos. Já havia visto aquela história muitas vezes. Vou prescrever novos medicamentos e dar algumas amostras grátis. Mas, senhora... Ela tocou o braço de Maria Clara gentilmente. Não pode acontecer de novo. Asma severa pode matar. Maria Clara assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo livres. Miguel a observava da maca, tentando tirar a máscara de oxigênio. Mãe, não chora. Eu estou bem. Como ele conseguia consolá-la, mesmo deitado numa maca de hospital? Como uma criança de 8 anos podia ter tanta força? 3 horas depois, Miguel estava liberado, mas caminhava devagar, ainda se recuperando. No ônibus de volta para casa, ele encostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe, por que você perdeu o emprego na Casa Grande? Maria Clara olhou pela janela embaçada do ônibus, vendo a cidade passar como um filme desfocado. Porque tentei ajudar demais, filho. A menina que não comia, ela se espantou. Nunca havia contado a Miguel sobre Isabela, mas os filhos têm uma capacidade estranha de perceber as preocupações dos pais. Como você sabe disso? Você falava dormindo, dizia, come só um pouquinho, Isabela, e ficava triste até nos sonhos. O coração de Maria Clara se partiu um pouco mais. Nos últimos dias, entre procurar emprego e cuidar da mãe, ela mal havia pensado em Isabela. Mas aparentemente a menina não havia saído de seus sonhos. Será que ela está comendo agora? Miguel perguntou, com a curiosidade inocente das crianças. Não sei, meu amor. Espero que sim. Em casa,
Dona Rosa estava na sala pequena, assistindo à televisão com o volume alto. A surdez estava piorando, mas consulta com otorrino era um luxo que não podiam pagar. Quando viu o neto chegar, seus olhos se iluminaram. Miguel, como está se sentindo? Melhor, vó. A médica disse que vou ficar bom. Dona Rosa abraçou o neto, mas por cima da cabeça dele trocou um olhar preocupado com Maria Clara. 70 anos de vida ensinaram-na a reconhecer quando as coisas estavam indo muito mal. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, mãe e filha se sentaram na cozinha pequena. A mesa de fórmica estava coberta de contas atrasadas. Luz, água, aluguel, remédios. Filha, você precisa pensar em pedir ajuda. Para quem, mãe? Para o João que me abandonou grávida? Para os patrões que me demitiram? Para a assistência social? Para a igreja? Maria Clara balançou a cabeça. Havia orgulho demais em seu DNA para aceitar caridade facilmente. Durante 3 anos, conseguira manter a família com dignidade, pagando todas as contas, dando educação e carinho para Miguel, cuidados para a mãe. Vou conseguir outro emprego. E se não conseguir a tempo? A pergunta ficou no ar como fumaça. Maria Clara olhou para as contas, calculou mentalmente. Tinham comida para mais 5 dias, o aluguel vencia em 1 semana, a luz provavelmente seria cortada antes do fim do mês. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Maria Clara? A voz era familiar, mas ela demorou alguns segundos para identificar. Dona Conceição? A vizinha dos Andrade, uma senhora de 60 anos, que sempre foi gentil com ela. Sim, querida. Olha, eu não deveria estar ligando, mas você precisa saber. O coração de Maria Clara disparou. Saber o quê? É sobre a menina, a Isabela. Ela está no hospital, desnutrição severa. Já faz 3 dias que não come nada. O mundo girou em volta de Maria Clara. Ela se apoiou na parede da cozinha, as pernas bambas. Como? Desde que você saiu, ela não toca. Em comida. Nada. O pai está desesperado. Trouxe médicos, nutricionistas, psicólogos. Nada funciona. Ela só pergunta por você. Maria Clara fechou os olhos, vendo o rostinho pálido de Isabela. Os olhos verdes, cheios de tristeza. Onde ela está internada? Hospital São Lucas. Quarto 412. Maria Clara. Acho que ela está desistindo. Quando desligou o telefone, Dona Rosa estava ao seu lado. O que foi? A menina, ela está no hospital, por minha causa. Como assim por sua causa? Maria Clara olhou para a mãe, para as contas espalhadas na mesa, para o quarto onde Miguel dormia. Porque ela me amava, mãe, e eu não pude me despedir. O Hospital São Lucas era privado, todo em tons de bege e dourado que gritavam caro. Maria Clara passou pela recepção elegante, tentando parecer invisível, mas a roupa simples e a bolsa surrada a entregavam como invasora daquele ambiente asséptico e exclusivo. Visitante para o quarto 412, disse a recepcionista. Uma moça loira de unhas perfeitas. Nome da paciente? Isabela Andrade. A recepcionista checou o computador, franzindo a testa. Sinto muito, mas só familiares estão autorizados a visitar. Você é parente? Maria Clara hesitou. Mentir seria descoberto facilmente, mas dizer a verdade significaria ser expulsa antes mesmo de ver como Isabela estava. Era a cuidadora dela. Não está na lista. Preciso ligar para o responsável. Não precisa. Uma voz conhecida falou atrás de Maria Clara. Era Conceição, a vizinha dos Andrade, carregando um buquê de flores. Ela vem comigo, eu que trouxe. A recepcionista pareceu confusa, mas liberou a passagem. No elevador, Conceição explicou. Trabalho aqui há 15 anos na limpeza. Conheço todos os funcionários. Quando soube que a menina estava internada, me ofereci para ajudar com o que fosse preciso. Como ela está? Muito mal, querida. 3 quilos mais magra. Não fala com ninguém. O pai está desesperado. O quarto 412 era uma suíte.
com vista para o jardim do hospital. Isabela parecia ainda menor na cama hospitalar, cercada de equipamentos que monitoravam seus sinais vitais. Os cabelos loiros estavam opacos, espalhados no travesseiro branco. Os braços magros tinham marcas roxas dos soros que tentavam nutri-la artificialmente. Gustavo estava sentado numa poltrona ao lado da cama, a cabeça entre as mãos. Quando ouviu a porta se abrir, ergueu os olhos vermelhos e cansados. Ao ver Maria Clara, sua expressão passou por uma série de emoções: surpresa, raiva e algo que parecia alívio. "O que você está fazendo aqui?" Antes que Maria Clara pudesse responder, uma voz fraca murmurou da cama: "Tia Clara!" Isabela havia aberto os olhos. Por um instante, algo brilhou ali. Não exatamente alegria, mas uma faísca de vida que estava quase se apagando. "Oi, meu anjo." Maria Clara se aproximou da cama, o coração se despedaçando ao ver o estado da menina. "Como você está se sentindo?" "Você voltou." Isabela sussurrou, tentando se sentar na cama. "Papai disse que você tinha conseguido um emprego melhor." Maria Clara lançou um olhar para Gustavo, que desviou os olhos, desconfortável. Eu soube que você estava doente e vim te visitar. Você pode ficar? Por favor." Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. "Eu tentei comer, mas não consegui sem você aqui." Gustavo se levantou da poltrona, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. "Maria Clara, podemos conversar lá fora?" No corredor do hospital, longe dos ouvidos de Isabela, Gustavo encostou na parede e fechou os olhos. "Ela não come há 5 dias. Os médicos dizem que se continuar assim..." Sua voz falhou. "O que eles recomendam?" "Sonda nasogástrica, alimentação forçada." Ele abriu os olhos e Maria Clara viu neles um desespero que nunca imaginara ser possível num homem tão poderoso. "Mas não é só isso. Ela não fala, não reage a nada. É como se tivesse desistido. E o que mudou quando eu cheguei? Você viu, ela abriu os olhos, falou..." Gustavo socou a parede com frustração. "Por que com você é diferente? Por que eu, que sou o pai dela, não consigo fazer o que você consegue?" A palavra que ele não disse, empregada, pairou no ar entre eles. Maria Clara respirou fundo. "Porque você tem medo dela, senhor." "Medo da minha própria filha?" "Medo da dor dela. Medo de enfrentar que ela está sofrendo. Medo de que, se você admitir que ela está quebrada, vai ter que admitir que você também está." Gustavo a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. "Como se atreve? Porque alguém precisa falar a verdade." Maria Clara interrompeu, a voz tremendo, mas firme. "A menina não é manipulativa nem mimada. Ela está em luto. Um luto que ninguém nesta família tem coragem de enfrentar. Eu enfrento, O senhor esconde, se refugia no trabalho, nas reuniões, nos negócios. E quando ela chora, quando precisa falar da mãe, o senhor muda de assunto ou sai da sala." Gustavo abriu a boca para protestar, mas fechou sem dizer nada. A verdade das palavras de Maria Clara atingiu em cheio. "Ela me pergunta sobre você." Maria Clara continuou mais suave. "Pergunta se o papai está triste também, se o papai sente falta da mamãe, se o papai ainda a ama mesmo, ela não conseguindo comer." Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas que ele lutou para conter. "Claro que eu a amo. É minha filha. Então, por que não consegue demonstrar isso? Porque..." A voz dele saiu rouca, quebradiça. "Porque toda vez que olho para ela, vejo a Luciana. O sorriso, os olhos, até o jeito de franzir a testa quando está pensando. E dói tanto que..." Ele encostou a testa na parede fria. "Que às vezes é mais fácil ficar longe. E enquanto o senhor foge da própria dor, ela está se afogando na dela." Gustavo ficou em silêncio por longos minutos. No quarto, podiam ouvir a voz fraca de Isabela falando com Conceição. "O que eu faço?"
Ele perguntou finalmente, parecendo mais um menino perdido que um empresário poderoso. Volta para casa comigo, Maria Clara disse. Hoje. E nós três vamos jantar juntos. Você, eu e ela. E se ela não comer? Aí você vai segurar a mão dela e dizer que entende, que também tem dias que não consegue comer porque sente muita saudade da mamãe. Gustavo a encarou como se ela tivesse sugerido que ele saltasse de um precipício. Você está pedindo para eu... Para ser pai, Maria Clara completou. Para ser humano, para mostrar para sua filha que vocês podem sofrer juntos em vez de cada um sofrer sozinho. Pela primeira vez em 2 semanas, um sorriso trêmulo apareceu no rosto de Gustavo. Ela realmente gosta de você. E eu dela. Mais do que deveria, talvez. Não, Gustavo balançou a cabeça. Exatamente o tanto que ela precisava. A cozinha da mansão dos Andrade nunca havia presenciado uma cena como aquela. Gustavo estava sentado no balcão, as mangas da camisa social arregaçadas, descascando batatas com movimentos desajeitados, enquanto Maria Clara preparava uma sopa simples no fogão. Isabela, ainda pálida, mas com um brilho diferente nos olhos, estava numa cadeira alta, mexendo devagar uma tigela pequena de caldo. Papai, você está descascando muito grosso, disse Isabela, a primeira crítica que fazia em semanas. Não era reclamação, era conexão. Gustavo olhou para a batata que mais parecia uma esfera irregular e riu. Um riso genuíno que Maria Clara não ouvira antes. Sua mãe sempre dizia que eu era um desastre na cozinha. Isabela parou de mexer a sopa, os olhos se fixando no pai. A mamãe cozinhava? No começo, sim, antes de ficarmos ricos. Gustavo continuou descascando, mais devagar agora. Ela fazia um macarrão à carbonara que era uma delícia. Queimou a panela 3 vezes até acertar. Conta mais, Isabela sussurrou. Maria Clara continuou refogando os temperos, mas estava ouvindo cada palavra. Era a primeira vez que via pai e filha falando sobre Luciana sem dor. Havia saudade, mas também havia carinho. Uma vez, ela tentou fazer um bolo de chocolate para meu aniversário. Confundiu sal com açúcar. Gustavo sorriu, perdido na memória. Quando provei, fiz uma cara tão estranha que ela começou a rir. Rimos tanto que choramos. E o que vocês fizeram? Pedimos pizza e comemos o bolo mesmo assim, fingindo que estava delicioso. Isabela deu uma colherada pequena na sopa. Mastigou devagar. Maria Clara segurou a respiração, mas forçou-se a continuar cozinhando como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Papai, Isabela falou depois de engolir. Por que você nunca contava essas histórias? Gustavo parou de descascar a batata, as mãos quietas sobre a bancada, porque doía demais lembrar. Mas são lembranças bonitas? São. Mas quando alguém que amamos muito vai embora, às vezes até as lembranças bonitas machucam. Isabela assentiu, como se finalmente alguém tivesse colocado palavras naquilo que ela sentia. É por isso que eu não conseguia comer, porque quando eu estava feliz, lembrava que a mamãe não estava aqui para ver. Gustavo deixou a batata de lado e se aproximou da filha. Pela primeira vez em meses, tocou o rosto pequeno com delicadeza. E eu achei que se não falássemos dela, você sentiria menos falta. Mas eu sinto falta sempre, Isabela sussurrou. Até quando durmo. Eu também. As 2 palavras simples mudaram algo no ar da cozinha. Maria Clara viu Gustavo se abaixar até ficar na altura de Isabela, os olhos no mesmo nível. Sabe o que a mamãe diria se visse você não comendo? Isabela balançou a cabeça. Ela ficaria muito brava. Diria que você precisa ficar forte para cuidar do papai bobão que não sabe nem descascar batata direito. Isabela deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso genuíno que Maria Clara via desde que voltara. A mamãe chamava você de bobão? Chamava. Principalmente quando eu fazia besteira no trabalho e chegava em casa reclamando. E o que mais ela dizia? Gustavo olhou para Maria Clara, que assentiu encorajadoramente.
Ela dizia que eu era o homem mais sortudo do mundo, porque tinha duas princesas em casa. A princesa grande, que era ela, e a princesa pequena, que era você. Eu me lembro disso. Isabela se animou, tomando mais uma colherada da sopa. Ela dizia que eu era a princesa do castelo. E você ainda é. Este sempre foi seu castelo. Mas castelos são muito solitários quando a gente está sozinho. Isabela murmurou, olhando para Maria Clara. A tia Clara faz a casa parecer mais cheia. Gustavo seguiu o olhar da filha. Maria Clara estava colocando as batatas descascadas na panela, fingindo não ouvir a conversa, mas o rubor nas bochechas a denunciava. É verdade, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a admissão. A casa fica mais viva quando ela está aqui. Maria Clara se virou, os olhos encontrando os dele. Havia algo diferente no olhar de Gustavo. Não mais a distância fria de patrão, mas um reconhecimento genuíno. Posso te fazer uma pergunta? Gustavo continuou. Claro. Por que você voltou? Mesmo depois de como te tratei. Maria Clara parou de mexer a sopa pensando na resposta certa. Porque alguns amores não escolhem classe social, senhor. E eu amo essa menina como se fosse minha filha. E eu? A voz de Gustavo saiu mais baixa que pretendia. Você me perdoa por ter sido tão cego? Já perdoei, no minuto que vi o senhor descascando batatas para ela. Isabela olhou do pai para Maria Clara, algo brilhando em seus olhos verdes. Vocês dois gostam um do outro, disse com a simplicidade das crianças. Gustavo e Maria Clara se entreolharam, desconfortáveis com a observação direta. Isabela, não como namorados. Ela completou rapidamente, tomando mais sopa. Como família, como pessoas que se preocupam. É isso mesmo. Maria Clara sorriu. Nós nos preocupamos uns com os outros. E a mamãe? Ela ficaria brava se soubesse que vocês viraram família? Gustavo pensou por um momento, imaginando Luciana vendo aquela cena. Ele na cozinha, ajudando a preparar comida, Isabela finalmente comendo, Maria Clara trazendo vida para a casa fria. Não, disse finalmente. Sua mãe ficaria feliz em saber que você tem pessoas que te amam cuidando de você. Isabela terminou a sopa toda. A primeira refeição completa em 2 semanas. Posso pedir mais? Perguntou, estendendo a tigela vazia. Maria Clara serviu outra porção, o coração transbordando de alívio e alegria. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa pareceu um lar. O outono chegou devagar à mansão dos Andrade, pintando o jardim com tons dourados que entravam pelas janelas amplas da sala de jantar. Maria Clara observava Isabela terminando o mingau de aveia com banana, a terceira semana seguida que a menina tomava café da manhã completo. Papai vai me levar na escola hoje? Isabela perguntou, lambuzando o canto da boca com a fruta. Vai sim, Gustavo respondeu do sofá, onde lia documentos da empresa. Mas agora ele fazia isso na sala comum, não mais isolado no escritório. Mas primeiro você precisa escovar os dentes e pegar a mochila. E a lancheira? Isabela se levantou da mesa animada. A tia Clara fez sanduíche de queijo com cenoura ralada, do jeito que eu gosto. Maria Clara sorriu, recolhendo os pratos. 3 semanas atrás, Isabela mal tocava em comida. Agora planejava os lanches da escola junto com ela, sugerindo ingredientes e combinações. Isa, Gustavo a chamou antes que ela subisse a escada. Lembra do que conversamos ontem? A menina parou, mordendo o lábio. Um trejeito que herdara da mãe. Sobre contar para a professora quando eu me sinto triste na escola? Isso. Não precisa fingir que está tudo bem o tempo todo. Tá bom, papai. Quando Isabela subiu, Gustavo se aproximou da mesa, onde Maria Clara organizava os pratos. Ela está mesmo melhor, ele disse, e havia gratidão genuína na voz. Está, mas ainda tem dias ruins. Como ontem à noite. Na noite anterior, Isabela tivera um pesadelo com a mãe e acordara chorando.
Pela primeira vez, Gustavo não tentou distraí-la do assunto. Sentou na cama dela, segurou sua mão pequena e deixou que ela falasse sobre o sonho, sobre a saudade, sobre o medo de esquecer o rosto da mãe. Você fez a coisa certa, Maria Clara disse. Deixar ela falar, não tentar consertar a dor. Luciana sempre dizia que eu tinha mania de querer resolver tudo rapidamente, que algumas coisas precisam de tempo para cicatrizar. Eles foram interrompidos pela campainha. Através da janela da sala, Maria Clara viu um carro preto estacionado na entrada. Verônica havia chegado. Ela vem aqui toda semana. Gustavo suspirou. Desde que Isabela melhorou, fica inventando problemas. A porta se abriu antes que alguém pudesse atendê-la. Verônica entrou como um furacão, os saltos altos ecoando no mármore, o rosto fechado em desaprovação. Gustavo, precisamos conversar. Seus olhos estreitaram quando viu Maria Clara na sala de jantar. Em particular. Pode falar na frente da Maria Clara. Ela faz parte da família agora. As palavras saíram naturalmente, mas causaram impacto em todos os presentes. Verônica ficou vermelha de indignação e Maria Clara sentiu o coração acelerar. Família! Verônica praticamente gritou. Gustavo, pelo amor de Deus! O que Luciana pensaria disso? Luciana pensaria que é melhor nossa filha ter alguém que a ama cuidando dela do que viver numa casa fria cheia de gente amarga. A resposta foi como um tapa. Verônica cambaleou, apoiando-se na poltrona mais próxima. Como se atreve? Eu sou tia da Isabela, sou família de sangue. E o que você fez por ela quando estava morrendo de tristeza? Além de criticar e cobrar disciplina, eu estava tentando ajudar, tentando dar estrutura. Você estava tentando transformá-la numa versão de você. A voz de Gustavo saiu fria, controlada. Alguém que engole a própria dor e segue em frente sem olhar para trás. Mas Isabela não é você, Verônica. Ela é uma criança que precisa sentir para poder curar. Verônica olhou ao redor da sala, como se procurasse apoio em algum lugar. Seus olhos pararam em Maria Clara. E você? Não vai dizer nada? Vai ficar aí parada enquanto ele destrói a memória da minha irmã? Maria Clara respirou fundo. Por semanas havia evitado confrontos diretos com Verônica, mas agora... Eu acho, disse devagar, que a senhora confunde preservar memória com negar sentimentos. A memória da dona Luciana está viva toda vez que Isabela sorri, toda vez que ela conta uma história da mãe, toda vez que se permite ser criança de novo. Que belo discurso! Verônica riu sem humor. Muito conveniente para alguém que está se aproveitando da situação. Se aproveitando como? Gustavo deu um passo à frente, a voz perigosamente baixa. Ora, Gustavo, você não vê? Ela volta aqui fazendo papel de salvadora, conquista a Isabela e agora você a trata como família. Quanto tempo até ela sugerir casamento? Até querer acesso à conta bancária? O silêncio que se seguiu foi tenso, como um cabo prestes a se romper. Maria Clara sentiu o sangue drenar do rosto. Era isso que Verônica realmente pensava? Que tudo era um plano calculado? Verônica, Gustavo falou, cada palavra, pesada como pedra. Você tem 30 segundos para se retratar ou sair da minha casa. Gustavo, 15 segundos. Você está cego. Essa mulher, 5 segundos, ou eu chamo a segurança. Verônica olhou para o cunhado, depois para Maria Clara, depois para a escada onde Isabela apareceu, mochila nas costas, pronta para a escola. Tia Verônica! A menina desceu correndo. Não sabia que você tinha chegado. O abraço que Isabela deu na tia foi genuíno, cheio do carinho que só as crianças conseguem manter mesmo quando os adultos complicam tudo. Verônica correspondeu ao abraço. E por um momento sua máscara de dureza rachou. Oi, minha pequena, como você está? Bem, hoje vou apresentar o trabalho sobre animais marinhos. A tia Clara me ajudou a fazer um polvo de papel.
Verônica olhou para Maria Clara por cima da cabeça da sobrinha. Por um instante, havia algo parecido com gratidão em seus olhos, mas durou apenas um segundo. Que bom, querida, ela disse, soltando Isabela. A titia precisa ir agora, mas me liga depois, tá bem? Quando Verônica saiu, Gustavo segurou a mão de Maria Clara. Você sabe que nada do que ela disse é verdade, não sabe? Maria Clara assentiu, mas uma semente de dúvida havia sido plantada. E se as pessoas realmente pensassem que ela estava se aproveitando? E se... Tia Clara? A voz de Isabela interrompeu seus pensamentos. Você pode me buscar na escola hoje? Quero te mostrar minha nota de matemática. Olhando para aquela menina, que voltara a sorrir, a comer, a sonhar, Maria Clara decidiu que não importava o que os outros pensassem. Algumas coisas valiam qualquer preço. A reportagem foi ao ar numa terça-feira à noite, no horário nobre. Maria Clara estava ajudando Miguel com a lição de casa quando o telefone tocou pela 5ª vez consecutiva. Dona Rosa, que assistia televisão na sala, chamou com voz preocupada. Maria Clara, vem ver isso. Na tela da TV pequena, uma repórter loira falava diante da mansão dos Andrade. A chamada da matéria piscava em letras vermelhas. Doméstica manipula milionário e criança órfã. Segundo denúncia anônima, a funcionária Maria Clara Santos teria se aproveitado da fragilidade emocional da menina Isabela Andrade, de apenas 10 anos, para manipular seu pai, o empresário Gustavo Andrade, e conseguir benefícios financeiros. Miguel parou de fazer a lição, os olhos fixos na televisão. Mãe, estão falando de você? Maria Clara se sentou pesadamente no sofá, o sangue gelando nas veias, enquanto assistia sua vida ser dissecada na televisão. A repórter entrevistava vizinhos, ex-funcionários dos Andrade, todos com versões distorcidas dos fatos. A criança havia se recuperado completamente de sua fase rebelde quando essa mulher voltou e criou uma dependência doentia. Dizia uma mulher que Maria Clara reconheceu como a ex-governanta dos Andrade. É óbvio que houve manipulação psicológica. O telefone tocou novamente. Dessa vez Maria Clara atendeu. Alô? Maria Clara, sou da TV Cidade. Gostaríamos de uma entrevista com você sobre as acusações. Ela desligou, as mãos tremendo. Imediatamente o aparelho voltou a tocar. Repórteres, vizinhos curiosos, até pessoas desconhecidas, ligavam para opinar, criticar, julgar. Desliga esse telefone. Dona Rosa se levantou com dificuldade da poltrona. E desliga essa televisão também. Mas era tarde demais. A matéria já circulava nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp do bairro, nas conversas de porta de vizinho. Em questão de horas, Maria Clara Santos havia se tornado a vilã de uma história que ela nem sabia estar sendo contada. Na manhã seguinte, Miguel não quis ir para a escola. Os meninos vão mexer comigo, disse encolhido na cama. Vão dizer que minha mãe é aproveitadora. Miguel, filho, você sabe que não é verdade. Eu sei, mas eles não sabem. E agora todo mundo vai achar que a gente é ruim. Maria Clara abraçou o filho, sentindo o peso de todas as injustiças do mundo desabando sobre seus ombros. Como explicar para uma criança de 8 anos que, às vezes, as pessoas destroem outras pessoas por maldade pura? O celular vibrou. Mensagem de Gustavo. Estou tentando conter os danos. Não saia de casa hoje. Vou resolver isso. Mas como se resolve uma mentira que já ganhou vida própria? À tarde, a situação piorou. Carros pararam na frente da casa simples de Maria Clara. Repórteres tentavam entrevistar vizinhos. Fotógrafos tiravam fotos da fachada humilde. A história havia ganhado tons de novela. A empregada pobre que seduziu o patrão rico através da filha órfã. Dona Rosa fechou todas as cortinas, mas ainda podiam ouvir as vozes do lado de fora. É uma vergonha, disse a vizinha do lado, alto o suficiente para ser ouvida. Sempre achei essa Maria Clara muito esperta. Agora vê no que deu. Disseram que ela até dormia na casa do homem, comentou outra voz.
com uma criança no meio. Que situação! Maria Clara se trancou no quarto e chorou pela primeira vez desde que tudo começara. Não chorou pelas acusações falsas, mas pela humilhação que Miguel e Dona Rosa estavam passando por causa dela, pelo julgamento injusto de pessoas que não conheciam a verdade. O telefone tocou novamente. Dessa vez era um número conhecido. Conceição? Maria Clara, minha filha, estou ligando do hospital. A menina Isabela está aqui de novo. O coração de Maria Clara disparou. O que aconteceu? Ela viu a matéria na televisão. Passou mal na escola, começou a vomitar, não parava de chorar. O pai trouxe ela correndo. Como ela está? Péssima. Não quer falar com ninguém, não come nada. E tem mais. Ela está perguntando se você realmente estava mentindo sobre gostar dela. Maria Clara fechou os olhos, a dor no peito se tornando física. Conceição, pode dizer a ela que... Não posso dizer nada, querida. O hospital proibiu visitas. Ordens do pai. Ele está enfurecido, dizendo que não quer mais ninguém perto da menina. Ele também acredita nas mentiras. Não sei, Maria Clara. Só sei que está tudo muito complicado. Tem advogados envolvidos, gente da imprensa tentando entrar no hospital. Virou um circo. Quando Maria Clara desligou, Miguel estava parado na porta do quarto. Mãe, a menina da Casa Grande está doente de novo? Está, filho. Por sua causa? A pergunta inocente foi como uma punhalada. Não exatamente por minha causa, mas as coisas ficaram complicadas. Miguel se aproximou, subiu na cama e abraçou a mãe. Você é boa, mãe. Eu sei que você é boa. A avó sabe. A menina sabe também, no fundo do coração dela. E se não for suficiente? Vai ser. Pessoas boas sempre encontram um jeito de mostrar a verdade. Naquela noite, Maria Clara mal dormiu. Do lado de fora, ainda havia movimentação de curiosos e repórteres. No quarto ao lado, escutava Miguel tossir. O estresse estava provocando pequenas crises de asma. Às 3 da madrugada, seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Agora você sabe como é ser humilhada publicamente. Esperava que entendesse seu lugar sem precisar disso, mas você insistiu em se meter onde não era chamada. Saia da vida da família Andrade ou as coisas vão piorar. Verônica. Claro que era Verônica. Maria Clara olhou pela fresta da cortina. Lá fora, um carro escuro estava estacionado na esquina, alguém observando a casa. Ela entendeu, com uma clareza dolorosa, que aquilo não era apenas sobre Isabela ou Gustavo, era sobre poder, controle e sobre como algumas pessoas eram capazes de destruir outras para manter sua versão da verdade. Mas havia uma coisa que Verônica não entendia. Maria Clara havia aprendido a lutar muito antes de conhecer a família Andrade. E quando se luta pelos filhos, tanto o seu quanto o que se adotou no coração, não há força no mundo capaz de fazer uma mãe desistir. Amanhã seria outro dia, e Maria Clara estava longe de se render. Pelo contrário, era hora de partir para o ataque. A entrevista foi marcada para um programa de TV matutino, num estúdio pequeno, mas que alcançava todo o estado. Maria Clara vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul marinho que ganhara da patroa anterior e uma saia preta que comprara usada. E se olhou no espelho do banheiro. Você consegue, murmurou para si mesma. Pela Isabela você consegue. Miguel e Dona Rosa a acompanharam até a porta do estúdio. Fala a verdade, mãe. Miguel apertou sua mão pequena, do jeito que você sempre me ensinou. O apresentador, um homem de meia-idade com sorriso comercial, a recebeu com educação profissional. Senhora Maria Clara, obrigado por aceitar nosso convite. Sabemos que tem sido dias difíceis. As câmeras se ligaram e Maria Clara respirou fundo. Do outro lado do vidro, podia ver Conceição fazendo sinal de positivo. A amiga havia conseguido um dia de folga no hospital para apoiá-la. Maria Clara. O apresentador começou.
As acusações são graves: manipulação emocional, interesse financeiro. O que você tem a dizer? Tenho a dizer que sou mãe, ela respondeu, a voz firme, apesar dos nervos. E como mãe, reconheço uma criança sofrendo quando vejo uma. Mas os críticos dizem que você se aproveitou desse sofrimento. Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta? O senhor tem filhos? O apresentador pareceu surpreso. Tenho. 2. E se um dos seus filhos parasse de comer por 2 meses seguidos, se estivesse tão triste que não conseguisse nem sair da cama, o que o senhor faria? Buscaria ajuda médica, psicológica? Exato. E se depois de médicos, psicólogos, remédios, seu filho continuasse definhando e aí aparecesse alguém, não importa quem, que conseguisse fazer ele sorrir novamente, comer uma colher de sopa, ter um dia menos sofrido, o senhor mandaria essa pessoa embora? O apresentador ficou em silêncio por alguns segundos. Bem, Não. Pois é, isso que eu fiz por Isabela. Nada mais, nada menos. Maria Clara puxou uma foto do bolso, uma imagem que Gustavo havia enviado no celular, de Isabela sorrindo no jardim da escola. Esta foto foi tirada 3 semanas atrás. Isabela havia voltado a comer, a brincar, a ser criança. Não por manipulação minha, mas porque finalmente alguém havia entendido que ela precisava falar sobre a mãe, chorar a perda, sentir saudade, sem ser julgada por isso. Mas, e as acusações de interesse financeiro? Senhor Carlos, eu ganho um salário mínimo. Moro numa casa de 2 cômodos com minha mãe idosa e meu filho de 8 anos. Se eu quisesse me aproveitar de alguém rico, acredita que escolheria a maneira mais difícil? Cuidando de uma criança traumatizada por 2 anos, sendo demitida, passando necessidade? A pergunta calou o apresentador. No estúdio, alguns técnicos pararam o que estavam fazendo para ouvir. Qual seria seu interesse, então? O mesmo interesse que tenho com meu próprio filho. Ver uma criança feliz e saudável, ver uma menina de 10 anos conseguir dormir sem pesadelos, comer sem nojo, brincar sem culpa. Maria Clara se inclinou ligeiramente para a frente, olhando diretamente para a câmera. Eu quero falar com quem está assistindo e tem filhos. Vocês sabem o que é ver uma criança definhar de tristeza? Sabem como é o desespero de não conseguir ajudar? Pois foi isso que senti por Isabela. Não como empregada, mas como ser humano. O telefone do estúdio começou a tocar. O apresentador olhou para a produção confuso. Parece que temos ligações dos telespectadores, ele disse. Vamos atender a primeira. Alô? Estou no ar? Sim, pode falar. Eu sou professora da escola onde a Isabela estuda. E quero dizer que tudo o que essa senhora está falando é verdade. A menina chegava na escola chorando, não brincava com ninguém, não fazia as atividades. Depois que a dona Maria Clara voltou, ela virou outra criança. Participativa, sorridente, trouxe até um lanche caseiro que dizia ter feito com a tia Clara. Maria Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigado pelo depoimento, disse o apresentador. Temos outra ligação. Eu sou pediatra no Hospital São Lucas, uma voz masculina disse. Atendi a menina Isabela várias vezes por desnutrição e depressão infantil. Posso confirmar que ela estava em estado grave e que sua melhora coincidiu exatamente com o retorno dessa cuidadora à casa. Não há manipulação que explique uma recuperação clínica tão evidente. As ligações continuaram chegando. Vizinhos dos Andrade que haviam visto Isabela brincando no jardim, funcionários do hospital que testemunharam o carinho entre Maria Clara e a menina, até uma mãe de coleguinha de escola que disse ter visto Isabela pedir para a filha mandar um abraço para a tia Clara. Mais uma ligação. O apresentador disse claramente impressionado com a repercussão. Eu sou Gustavo Andrade. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Maria Clara sentiu o coração parar. Senhor Andrade, o apresentador gaguejou. O pai da Isabela? Sim.
e estou ligando porque preciso dizer uma coisa publicamente. A voz de Gustavo saiu firme, determinada. Maria Clara salvou minha filha, e não foi só a Isabela que ela salvou, foi eu também. Ela me ensinou a ser pai novamente, a não ter medo da dor da minha filha, a entender que curar não é esquecer, é aprender a viver com as lembranças. Então as acusações são mentiras, mentiras cruéis de alguém que não consegue entender que o amor verdadeiro não tem classe social. Maria Clara é a pessoa mais íntegra que conheci em toda a minha vida. E se alguém na minha família tentou destruir a reputação dela, eu peço desculpas publicamente. Maria Clara não conseguiu conter as lágrimas. Senhor Andrade, ela disse, a voz embargada, como está a Isabela? Melhor, Maria Clara, muito melhor. E esperando você voltar para casa. A palavra ecoou pelo estúdio. Casa. Não a mansão, não o emprego. Casa. O escritório de advocacia tinha cheiro de mogno encarado e papéis antigos. Verônica Andrade estava sentada numa poltrona de couro, o rosto pálido contrastando com o batom vermelho que insistia em manter perfeito mesmo em momentos de crise. Do outro lado da mesa, seu advogado, Dr. Henrique Farias, folheava documentos com expressão preocupada. Verônica, preciso ser direto com você, ele disse, tirando os óculos para limpá-los, nervosamente. A situação mudou completamente após a entrevista da Maria Clara. Como assim mudou? Temos uma ação por difamação, calúnia e danos morais. Gustavo contratou um dos melhores escritórios do país. E tem mais. Ele hesitou. Fala logo. Eles têm gravações suas. O sangue de Verônica gelou. Que gravações? Das ameaças que você fez por telefone para Maria Clara. E tem mais. Eles descobriram que você pagou a ex-governanta e outros funcionários para darem depoimentos falsos contra ela. Verônica se levantou bruscamente, caminhando até a janela do escritório. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo normal, alheias ao pequeno drama que se desenrolava no 12º andar. Quanto eles querem? Não é questão de dinheiro, Verônica. Gustavo quer uma retratação pública e... Dr. Henrique suspirou fundo. Ele está movendo uma ação para limitar seu acesso a Isabela. Ele não pode fazer isso, sou tia da menina. Pode sim, principalmente com as evidências que possui sobre sua conduta. Verônica, você precisa entender. Você cruzou uma linha que não tinha volta. Na mansão dos Andrade, uma cena bem diferente se desenrolava. Maria Clara estava na cozinha, preparando o almoço favorito de Isabela, macarrão com molho de tomate caseiro e queijo ralado. A menina estava sentada no balcão, balançando as pernas, contando sobre o dia na escola. E aí a Júlia falou que viu você na televisão, e eu disse que você era mais famosa que... qualquer atriz. Isabela ria, um som que Maria Clara ainda não se cansava de ouvir. Ela ficou com ciúme porque eu tenho uma tia Clara só minha. Não só sua. Gustavo entrou na cozinha, afrouxando a gravata. Havia algo diferente em seu rosto, uma leveza que não existia antes. Eu também tenho uma tia Clara agora. Maria Clara riu, uma gargalhada genuína que ecoou pela cozinha. Senhor Gustavo, o senhor é mais velho que eu. Então me adota como irmão mais velho, ele brincou, roubando um pedaço de queijo da tigela. Ou como aquele tio meio atrapalhado que não sabe cozinhar. Papai, você está ficando engraçado! Isabela bateu palmas. A mamãe sempre dizia que você precisava rir mais. A menção a Luciana não trouxe mais aquela nuvem pesada de antes. Gustavo sorriu, uma expressão melancólica, mas serena. Sua mãe tinha razão sobre muitas coisas. O interfone tocou. Pelo vidro, podiam ver um carro preto na entrada. O mesmo carro que Maria Clara reconhecia das vigílias noturnas das semanas anteriores. É tia Verônica, Isabela disse, a alegria diminuindo ligeiramente. É, Gustavo confirmou. E hoje vamos ter uma conversa definitiva com ela. Verônica entrou na casa como uma tempestade contida. Vestia um terno preto que a fazia parecer mais magra,
mais frágil. Seus olhos, sempre duros, agora carregavam algo que Maria Clara demorou para identificar: derrota. Gustavo, ela disse, a voz surpreendentemente baixa. Podemos conversar? Na frente da Maria Clara e da Isabela, ele respondeu. Não há mais segredos nesta casa. Verônica olhou para Maria Clara, depois para a sobrinha, que a observava com curiosidade inocente. Ela começou, depois parou. Eu vim me retratar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da água fervendo no fogão. Se retratar como? Gustavo perguntou. Publicamente. Vou dar uma entrevista amanhã, admitindo que as acusações contra Maria Clara eram falsas. Que foram motivadas por... Ela engoliu em seco. Por ciúme e mágoa. Ciúme de quê? Isabela perguntou com a curiosidade direta das crianças. Verônica se abaixou na frente da sobrinha, ficando na altura dos olhos verdes da menina. Ciúme de ver você feliz com outra pessoa que não fosse da família, ela admitiu, as palavras saindo com dificuldade. Sua tia Verônica tem um problema, Isabela. Ela acha que só pode haver um jeito de amar, só uma pessoa certa para cuidar de você. Mas tem vários jeitos de amar, Isabela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tem o amor do papai, que é quentinho e protetor. O da tia Clara, que é cuidadoso e gostoso. O da vovó Rosa, que é igual biscoito de chocolate. E o seu também, que é meio esquecido às vezes, mas existe. Verônica fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, lágrimas escorreram por seu rosto. Você está certa, pequena. E sua tia estava muito, muito errada. Ela se levantou, encarando Maria Clara diretamente. Eu peço desculpas, não apenas pelas mentiras que espalhei, mas por tentar tirar de Isabela alguém que claramente a ama de verdade. Maria Clara assentiu, mas foi Gustavo quem falou. As desculpas são um começo, Verônica. Mas há condições. Quais? Primeira, você faz a retratação pública, assumindo total responsabilidade pelos danos causados. Segunda, você paga os custos legais e uma indenização simbólica para Maria Clara. Terceira, você faz terapia para entender por que agiu assim. E quarta, Isabela interrompeu, surpreendendo todos. Você vem jantar aqui todo domingo para aprender a conviver com a nossa família nova. A simplicidade da criança desarinou todos os adultos presentes. Verônica sorriu pela primeira vez em semanas. Aceito todas as condições, ela disse, inclusive a da Isabela. Uma hora depois, Verônica havia ido embora, levando consigo a promessa de começar a reparar os danos causados. Na cozinha, Maria Clara terminava de preparar o almoço enquanto Gustavo ajudava Isabela com um desenho. Tia Clara, a menina perguntou sem levantar os olhos do papel, você vai ficar para sempre? Maria Clara olhou para Gustavo, que parou de desenhar e encontrou seus olhos. Havia uma pergunta não formulada ali, uma esperança que ele não se atrevia a expressar em palavras. Para sempre é muito tempo, ela respondeu cuidadosamente. Mas enquanto vocês precisarem de mim, enquanto esta casa for minha casa também, eu fico. Então vai ficar para sempre, Isabela disse com a lógica simples das crianças, porque família sempre precisa de família. Do lado de fora, o outono pintava o jardim com cores quentes. Dentro da casa, pela primeira vez em anos, reinava uma paz que não precisava de palavras para ser compreendida. Justiça, às vezes, não é punição. É harmonia restaurada, amor reconhecido e o simples direito de uma criança ser feliz. 2 anos depois, o Instituto Luciana Andrade para Crianças em 1900. Luto tinha as paredes pintadas em tons suaves de amarelo e verde, cores que Maria Clara escolheu porque traziam esperança sem ser óbvias demais. Pela janela do seu pequeno escritório, ela podia ver o jardim onde crianças de várias idades
Brincavam sob a supervisão de psicólogos e terapeutas especializados. Tia Clara, a voz de Isabela, agora com 12 anos, ecoou pelo corredor. A menina entrou correndo, os cabelos loiros presos num rabo de cavalo balançando, o uniforme escolar pouco amassado da corrida. Já chegaram? Chegaram sim. Estão na sala azul com a doutora Patrícia. Isabela havia se tornado uma espécie de embaixadora não oficial do instituto. Toda semana, ela conversava com crianças que haviam perdido os pais, compartilhando sua própria experiência, mostrando que era possível sorrir de novo sem esquecer quem se ama. É um menino da idade do Miguel, Isabela disse, organizando os materiais de desenho numa bandeja. Perdeu a mãe num acidente. Não fala. Com ninguém há 2 meses. E você acha que pode ajudar? Posso tentar. Você sempre diz que às vezes a gente precisa de alguém que entende a dor, não alguém que tenta consertar ela. Maria Clara sorriu, orgulhosa da maturidade emocional que Isabela havia desenvolvido. A menina não apenas havia se recuperado de sua própria perda, havia transformado sua experiência em ferramenta de ajuda para outros. Onde está seu pai? Reunião com os patrocinadores. Ele disse que conseguiu mais. 3 empresas interessadas em apoiar o Instituto. O projeto havia nascido 6 meses antes, numa conversa casual entre Maria Clara, Gustavo e Isabela. A menina havia sugerido que outras crianças também poderiam se beneficiar do mesmo tipo de cuidado que ela recebera. Gustavo, que descobrira uma vocação inesperada para trabalho social, abraçou a ideia com entusiasmo. Agora, o Instituto atendia gratuitamente 40 crianças por semana, oferecendo terapia, grupos de apoio, atividades lúdicas e, principalmente, um espaço seguro para sentir e expressar o luto sem julgamentos. Maria Clara, a voz de Miguel, agora com 10 anos, chamou da porta. Ele passava as tardes no Instituto, ajudando com as crianças menores e fazendo os deveres de casa. A Dona Rosa mandou avisar que o jantar está quase pronto. A família havia se reorganizado de uma forma que ninguém poderia prever 2 anos antes. Gustavo reformara uma ala inteira da mansão para abrigar Maria Clara, Miguel e Dona Rosa. Não como empregados, como família escolhida, cada um com seu espaço, sua privacidade, mas unidos pelo carinho e pela responsabilidade mútuos. Vamos! Isabela pegou a mochila. Hoje é quinta, dia de macarrão da vó Rosa. Dona Rosa havia se tornado uma presença maternal na vida de todos. Seus 72 anos pareciam ter diminuído desde que se mudara para a mansão. A proximidade com as crianças e a segurança financeira haviam lhe devolvido uma vitalidade que Maria Clara não via há anos. Na mansão, a mesa da cozinha, não mais a formal sala de jantar, estava posta para 5 pessoas. Gustavo chegou pouco depois, trazendo flores do jardim para Dona Rosa, um hábito que havia desenvolvido desde que descobrira que ela gostava de arranjos frescos na mesa. Como foi a reunião? Maria Clara perguntou, servindo o macarrão que Dona Rosa havia preparado com receita da própria Luciana. Uma herança familiar que Gustavo havia compartilhado há alguns meses antes. Excelente, a empresa de cosméticos quer patrocinar todo um programa de arte-terapia e tem uma novidade. Ele fez uma pausa dramática, olhando para os rostos expectantes ao redor da mesa. Recebemos uma proposta para expandir o Instituto, abrir uma filial em Salvador. Salvador! Miguel se animou. Que legal! Mas isso significa viajar? Isabela perguntou, uma sombra de preocupação passando por seus olhos. Mesmo curada, ela ainda lidava com o medo do abandono. Significa que nossa família está crescendo, Gustavo esclareceu, tocando a mão da filha. O Instituto vai ter 2 unidades, mais profissionais, mais crianças sendo ajudadas. E nós? A pergunta veio de Miguel. Nós continuamos unidos, Maria Clara respondeu. Não importa quantos institutos abramos, quantos projetos desenvolvamos, nossa base é esta mesa, esta família que construímos juntos.
Dona Rosa levantou o copo d'água, um sorriso travesso nos olhos. Um brinde, então. A família. Andrade Santos Silva. Todos riram da tentativa da matriarca de unir os sobrenomes de forma oficial, mas ergueram os copos junto com ela. Depois do jantar, como havia se tornado tradição, todos se reuniram na sala para o momento Luciana. 15 minutos, onde Isabela contava alguma memória da mãe, ou fazia alguma pergunta sobre ela, mantendo viva a presença amorosa da mulher que havia partido, mas nunca fora esquecida. Hoje eu estava pensando, Isabela disse, encolhida no sofá entre Maria Clara e Gustavo, se a mamãe estaria orgulhosa do instituto. Por que você acha que estaria? Gustavo perguntou. Porque ela sempre dizia que as pessoas mais importantes da vida dela éramos nós. E agora nós estamos ajudando outras pessoas importantes nas vidas delas também. Maria Clara abraçou Isabela mais forte, impressionada com a profundidade emocional da menina. Sua mãe estaria mais que orgulhosa, ela murmurou. Estaria radiante. Mais tarde, depois que as crianças foram dormir e Dona Rosa se recolheu para seus programas de televisão, Maria Clara e Gustavo ficaram no jardim, observando as estrelas. Você imaginou que chegaria até aqui? Ele perguntou, a voz baixa na intimidade da noite. Jamais, ela respondeu honestamente. Quando comecei a trabalhar aqui, só queria manter meu emprego tempo suficiente para cuidar da minha família. E acabou ganhando uma família nova. Acabei descobrindo que família não é só sangue. É escolha, cuidado, presença. Gustavo segurou a mão dela, um gesto que havia se tornado natural ao longo dos meses. E agora? Qual é o próximo sonho? Maria Clara olhou para a casa iluminada atrás deles, onde 3 pessoas que amava dormiam em segurança e paz. Continuar merecendo tudo isso, ela respondeu. Todo dia, merecer um pouco mais. E você? Qual parte dessa história mais te tocou? Como o amor pode transformar famílias, curar feridas e criar laços que transcendem qualquer diferença? Escreve aí nos comentários e se inscreve para não perder as próximas histórias.